Veterano de guerra Honda Fit. 16 anos de Brasil, 5 deles apenas nessa terceira geração, que foi reestilizada em 2017, foi quando foi introduzido os controles de estabilidade e de tração de série. Mesmo não sendo mais uma novidade, brigando com rivais muito mais novos como o Yaris, o Polo e o Argo, o fato é que o Fit ainda tem muita força no mercado e prova disso é o seu índice de desvalorização, que segue como um dos menores do mercado, mais ou menos na casa de 9,5%, comparável diretamente ao Corolla, que é uma das grandes referências do mercado. Os motivos para esse Honda aqui ser tão quente no mercado de seminovos, todo mundo já conhece muito bem: amplo espaço interno, baixo consumo de combustível, mecânica altamente confiável e um pós-venda frequentemente premiado. Mas será que esse carro ainda está com a bola toda? Quais são os pontos fracos por trás desse hype todo que existe? Que pontos, por exemplo, esse carro deixou de explorar uma vez que ele tem quase meia década de existência e os novos rivais começaram a explorar? Como é que é esse carro por dentro, por fora? Como é que é a direção na cidade e na estrada? Tudo isso a gente vai responder hoje na avaliação aqui no Autoline com o Honda Fit. Aliás, se você não é assinante do canal ainda, por favor, aperte o botão subscrever, aquele botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo, e também ative o sininho logo ao lado para receber notificações de novos vídeos. É muito importante para o canal crescer. Vamos lá? Seja com o nome Fit ou com o nome Jazz, que é utilizado na Europa e no oeste da Ásia, o fato é que esse Honda aqui é um grande sucesso mundial. Essa geração aqui, terceira, é fabricada em 10 países, incluindo o Japão. O nosso Fit é fabricado na planta de Sumaré, no interior de São Paulo. O Fit utiliza a plataforma Global Small Car Platform da Honda, que é a mesma do City, do WRV e do HRV. É uma plataforma que tem bastante presença de aços de ultra alta resistência. As vantagens disso a gente vai ver no test drive on board daqui a pouquinho. Todas as versões do Fit utilizam o mesmo motor, 1.5 EVTEC Flex One, conhecido pelo código de fábrica L15. Se tem uma coisa que a Honda domina com maestria é a arte de fazer um bom motor aspirado, e o L15 não é exceção. É um motor compacto, leve e extremamente eficaz. Uma coisa muito interessante aqui está no próprio cabeçote do motor. É um 16 válvulas, mas até 2.200 RPM ele funciona com apenas 3 válvulas, uma de admissão e 2 de escape. A segunda válvula de admissão fica passiva até você passar dessa rotação de 2.200 RPM. Qual que é a vantagem de você trabalhar só com essas 3 válvulas e uma só de admissão? Tem basicamente 3, todas ligadas ao menor consumo de combustível. O primeiro é que a mistura de ar e combustível sofre uma aceleração ao você trabalhar com apenas uma válvula. O segundo motivo é que o motor trabalha mais frugal, com menos injeção de combustível e de ar, obviamente. E por fim, esse desenho assimétrico no fluxo do cabeçote acaba criando na câmara de combustão uma espécie de rodamoinho, uma turbulência que resulta numa queima mais homogênea. Acima de 2.200 RPM, aí sim o motor trabalha com 4 válvulas, visando aí trabalhar com mais torque e mais potência. Só que o fato de ser muito bom não significa que ele não poderia ser melhor. Lá fora, essa geração aqui do Fit, a terceira geração, recebeu um componente muito importante que nós não recebemos aqui no L15, a injeção direta de combustível. Com a introdução dessa tecnologia e outras pequenas evoluções, esse motor aqui teve um grande ganho de eficácia energética. Ele passou a render 15 cavalos a mais, gerando aproximadamente 130 cavalos, e uma economia de mais ou menos 10% de combustível. O motor do nosso Fit, na verdade, é o motor da segunda geração do Fit, que foi lançada há 10 anos atrás. Aí a gente tem alguma coisa para você pesar na balança. Quando a gente compara com um motor extremamente moderno, como o 1.0 TSI do Polo, é lógico que a diferença é muito grande em relação a esse daqui. Casado esse motor aqui, está um câmbio CVT, de relações continuamente variáveis, que casa muito bem com a proposta de eficácia energética do Fit, como a gente vai ver no test drive daqui a pouquinho. Mas vamos entender qual que é a versão do Fit que a gente está avaliando hoje no Autoline. Essa daqui é a intermediária LX, de R$ 72.800, é a primeira versão do Fit na escala do cardápio da Honda a vir com um câmbio automático CVT. Abaixo dela a gente tem a versão DX com câmbio manual e uma simplificação bem grande de equipamentos. E aliás, não esqueça de adicionar R$ 1.140 essa pintura metálica aqui, prata Platinum. E acima da LX, que é essa versão aqui, a gente tem a EX, que vai incorporar alguns equipamentos internos de conforto, como por exemplo o sistema de infotainment com tela de 7 polegadas, o ar digital, airbags passam a ser 4 em vez de 2 e rodas de 16 polegadas em vez de 15. E acima de todas, a gente tem a EXL, que aí traz faróis e Full LED, navegador por GPS e 6 airbags em vez de 4 da EX ou 2 da LX.
Dando todas essas cifras, em resumo, mesmo com 5 anos de idade, o Fit ainda é um dos carros mais caros do seu segmento. Ele pode ser o que menos desvaloriza, mas é o que mais exige investimento. Por outro lado, aqui dentro, o Honda Fit mostra por que ainda dá tanto trabalho para a concorrência até hoje. O Fit é um carro que foi pensado, a concepção dele foi totalmente de dentro para fora, ou seja, essa silhueta meio hatch, meio minivan que a gente vê, é uma consequência direta do projeto da cabine desse carro. Uma vez definida a questão de habitabilidade e concepção de espaço interno, é que os designers trabalharam na parte externa do carro. Então, a consequência disso é que a gente tem uma habitabilidade aqui muito boa. Vamos começar pela parte das janelas, são vidros extremamente amplos, uma linha de cintura baixa que deixa ainda mais alta essa proporção de vidro em relação à lataria. Então você tem uma cabine super arejada, muito bem iluminada. Espaço vertical, graças ao teto relativamente alto, é muito bom e sem comparação a nenhum dos seus concorrentes. O espaço para as pernas ainda é muito bom, mesmo comparando com rivais novos, como o próprio Polo e o Yaris. E ainda a gente tem ainda um conceito de uso de espaço interno aqui modular, com o que a Honda chama de Magic Seat, que na verdade é um nome um pouco gourmet, nada mais é do que o uso modular aqui da questão dos bancos. Por exemplo, você consegue encostar esse encosto do banco e encaixar ele com o assento traseiro para você ter uma viagem meio estilo limusine, e você principalmente consegue deixar o assoalho traseiro totalmente plano para você transformar esse carro numa espécie de minivan de carga. Se você já teve o Twingo ou mesmo o Uno antigo, você sabe muito bem o que é você ter um carro com espaço tão aproveitável para você transportar coisas. O acabamento do Fit apresenta bastante plástico duro, como todos os seus concorrentes, ainda que sejam materiais bons e muito bem alinhados. Dá para ver que a Honda investiu em diferentes texturas e tipos de acabamento, por exemplo, essas molduras prata que a gente tem em todo o painel, inclusive a aplicação de tecido no painel de porta, que alguns concorrentes não apresentam. Mas quando a gente olha para o painel de forma geral, não tem muito como a gente perceber a idade do projeto. A gente tem esse empilhado de coisas levemente desfiguradas que já foi tendência de design há alguns anos atrás, mas principalmente nessa versão LX, o grande entregador de idade está nesse rádio basicão aqui com telinha de LCD. Aqui a gente não tem sistema de infotainment, o máximo que você vai conseguir é conectar o seu celular via Bluetooth. Só que nessa faixa de preço, o Polo tem o Composition Touch e a Toyota, no Yaris, tem o Toyota Play Plus. Ambos sistemas de infotainment com plena conectividade do smartphone. Isso era uma coisa que a Honda tinha, mas tinha que ter revisto para esse ano modelo 2019. Hoje em dia a conectividade é algo essencial e é uma decisão que inclusive pode afetar diretamente a decisão de compra. Então, esse é um fator que realmente deixa o Fit menos competitivo frente aos seus rivais. Vamos olhar aqui na frente com um pouquinho mais de atenção. Uma coisa que mostra como esse carro foi realmente pensado para ser usado do lado prático, a quantidade quase inacreditável de porta-trecos e porta-copos que esse carro oferece. Se você olhar mesmo o console central, ele é todo compartimentado. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 espaços para objetos, mais um quinto aqui na frente. Se você tiver com sede aqui, você tem 2 porta-copos. Os porta-objetos da porta cabem garrafas, e se tem uma sede incontrolável ainda, você tem um porta-copos muito interessante que aqui à esquerda do volante, onde você consegue colocar o copo e ele vai ser refrigerado pelas saídas de ar-condicionado. A ergonomia de direção é muito boa, muito ajudada pelo ajuste de coluna de direção, que inclusive tem não só de altura, como tem de profundidade. E um detalhe interessante, né? Você viu que eu soltei a alavanca, mas ela não despencou a coluna de direção, isso é um ponto positivo. E a gente também tem ajuste de altura no banco aqui, então são realmente pontos muito positivos. A única coisa que você tem que ficar atento é, se você tem um cara de mais ou menos 100 kg ou mais, ou se você é uma pessoa com mais de 100 kg, eu recomendo que você faça um test drive antes de decidir pela compra. Eu tenho 88 kg e eu sinto que nos apoios laterais, que inclusive são bons, eu estou meio que no limite aqui do espaço do banco. Mesmo com quase meia década de existência, o projeto do Fit ainda oferece bastante trabalho para seus rivais quando a gente pensa em espaço interno aqui atrás. Ele tem 2,53 m de entre-eixos, isso é 2 centímetros a menos do que o Yaris e 3 centímetros a menos que o Polo, mas em termos de espaço interno é até difícil dizer qual deles é melhor, e os três são muito bons, porque o Fit trabalha com um conceito de cabine um pouco mais verticalizado, inclusive em relação à posição e à altura dos bancos, dos assentos, né? Então aqui você realmente tem grande plenitude de espaço interno. Eu tenho 1,82 m e olha quanto espaço que está sobrando aqui pro meu joelho. A parte do assoalho também é outro ponto de destaque, é um assoalho quase plano, isso é muito bom para o passageiro que vai no meio, mas tem um ponto aqui que o Polo tem uma vantagem muito clara em relação a todos os outros, que é a saída de ventilação para os passageiros de trás. Só ele oferece isso. Aqui, o espaço para a cabeça também é outro ponto de destaque, muito bom.
Outro ponto muito forte do Fit é o porta-malas. Aqui a gente tem 363 litros, 63 litros a mais que o Argo e o Polo e 53 litros a mais do que o Yaris. Quando a gente combina essa questão de espaço interno bem amplo com um porta-malas generoso, por incrível que pareça, com mesmo meia década de existência, o Fit ainda dá muito trabalho para os seus concorrentes. Agora, presta atenção numa coisa, está sentindo falta de algo aqui no para-choque? Não tem sensor de estacionamento, isso vale inclusive para a versão topo de linha EXL. Não é que a Honda não ofereça, mas é um opcional de concessionária. Agora, por outro lado, mesmo essa versão LX, a gente já tem câmera de ré como equipamento de série. Mas vamos para a rua e para as estradas para ver como é que o Fit anda. A primeira coisa que chama atenção quando a gente está dirigindo o Fit é como o carro roda solto. Você quase não precisa pisar no acelerador para o carro manter o seu movimento. Isso dá uma boa sensação de que o carro faz pouco esforço, que o motor faz pouco esforço para movimentar o veículo. Existem basicamente dois motivos para isso. O primeiro é a baixa massa, o baixo peso do Fit, e a segunda é a forma como o powertrain, né, o conjunto de motor e câmbio, especialmente a parte de câmbio, foi configurada aqui nesse Honda. O Fit pesa 1.082 kg, isso dá 70 kg a menos do que o Polo e que o Yaris e 200 kg a menos do que o Argo HGT. Esse carro aqui, como a gente falou lá atrás, ele é estruturado com 27% de presença de aços de ultra alta resistência. Isso permite que boa parte do monobloco utilize chapas bem mais finas sem você ter perda de resistência à flexão, por exemplo. Esse, inclusive, é o mesmo conceito utilizado na plataforma MQB A0 do Polo. Mas aqui, além de a gente ter uma mecânica um pouco mais simples em conceito, né, sem turbo, sem intercooler, com câmbio CVT em vez de automático, a gente também tem um uso um pouquinho mais inteligente aqui de perfil de chapa. Então, com isso, o Fit conseguiu uma massa realmente muito baixa mesmo. O câmbio CVT foi o outro grande responsável por essa sensação de o carro estar rodando bem solto. Ele foi ajustado especialmente no momento que você tira o pé do acelerador para ter o mínimo presença possível de freio motor. Então, quando você tira o pé do acelerador, o carro desacelera quase como se estivesse numa banguela. Ó, ele roda bem solto. Então, dessa forma, para você manter o momento de inércia, para você manter o carro movimentando, especialmente no trecho de plano ou de leve declive, você praticamente não faz uso do acelerador. Por exemplo, a gente está entrando agora num leve declive, eu vou tirar o pé do acelerador aqui, ó. Vocês vão ver que o carro roda solto, ele até desenvolve velocidade. Isso no modo D, né, no modo Drive. Se eu jogar aqui no modo S, aí ele vai subir a rotação e ó, ele vai desacelerar o carro. Então você usa esse modo S aqui, não só para quando você quiser mais performance, mas também em trechos de descida de serra. De forma geral, o D você vai utilizar mais para quando você quiser realmente economia de combustível. Então, vocês viram como que ele permite que o carro não imponha nenhum tipo de resistência na parte de transmissão. Isso, na verdade, exige um pouquinho de adaptação. Não é uma coisa que você se acostuma tão fácil no primeiro momento, especialmente em trânsito. Você tem aquela leve sensação de que o carro está acelerando sozinho, especialmente no para e anda de congestionamento, porque o carro realmente ele fica bem soltinho, né? Então é uma coisa que, se você já tem alguma idade e dirigiu um DKV, né, ou DKW com motor de 2 tempos, você sabe bem qual que é essa sensação do carro estar rodando solto dessa forma. Não é uma coisa complicada e, na verdade, a partir de certo ponto fica até agradável, porque você realmente pisa muito pouco no acelerador para fazer o Fit se movimentar por aí. E aí, quando a gente combina esse baixo peso, essa baixa massa aí, menos de 1.100 kg, com uma transmissão que impõe pouca resistência mecânica e um motor que já foi moderno, mas ainda é nos aspirados mais competentes que a gente tem no mercado, é que a gente chega a uma média de consumo bastante interessante. Média combinada aqui entre cidade e estrada, com etanol de 9,1 km por litro, que é ok, razoável, mas 13,2 km por litro com gasolina. É uma coisa que chama atenção, inclusive, a gente vai botar na tela aí para você ver, é a proximidade do consumo e o ótimo rendimento na cidade em específico. Agora, nem tudo é só vantagem quando a gente pensa em CVT, né? Especialmente em situações de carga plena, por exemplo, quando a gente vai encarar uma ladeira como essa daqui, o CVT mostra um certo desconforto em relação à presença de ruído, né? Vocês vão ver que o motor fica travado ali em rotação próxima aos 6.000 RPM, que é a rotação de potência máxima. Pela lógica, faz todo sentido, né?
o CVT, ele vai ajustar as polias da transmissão para deixar a rotação próximo da rotação de potência máxima. Mas isso traz uma certa sensação de desconforto, até uma sensação de que o carro é ruidoso, quando na verdade não é. O Fit é muito bem isolado na parte de acústica, mas não tem muito o que fazer, né? Esse é o princípio da relação continuamente variável, né? O CVT, ele faz isso mesmo. Em termos de disposição, é até surpreendente, né? E muito ajuda isso também a baixa massa do Fit, o quanto que ele tem de disposição para retomadas, para o motor 1.5 realmente está de muito bom tamanho. Lógico, não dá para comparar com a disposição do 1.0 TSI, né? Um motor que é bem mais torcudo, a vantagem do turbo é justamente essa, mas está muito bom para o conjunto. A única coisa que a gente sente falta é imaginar como seria esse carro aqui com 15 cavalos a mais e um consumo 10% menor. O consumo já é bom, só que ele seria muito melhor se a Honda tivesse adotado a injeção direta, que foi adotada lá fora no Fit de terceira geração. Aqui a gente tem um motor de segunda geração, como a gente falou lá na introdução do vídeo. Em termos de ajuste de suspensão, o Fit tem uma coisa bem curiosa. Ele não é exatamente um carro extremamente macio. Ele absorve muito bem irregularidades de velocidades lentas do amortecedor. Então, o que é isso? São falhas mais suaves no piso, menos recortadas. Agora, quando a gente tem falhas mais recortadas, como por exemplo buracos ou emendas que resultam numa falha muito abrupta, aí você vai sentir que ele bate um pouquinho mais seco, como é na verdade uma tendência, a filosofia de ajuste da Honda, né? São carros muito bons de curva e eles cobram isso com um pouco de desconforto em situações de piso ruim. O que, aliás, na verdade é uma coisa muito surpreendente, porque quando a gente olha o Fit, né, com essa cara meio de minivan, meio hatch, meio minivan, você não espera que o carro faça tanta curva, mas de fato, nessa categoria, né, com a qual o Fit concorre, eu diria que o Fit é um dos carros que mais faz curva, isso incluindo o Polo, o Argo. Realmente eu não esperava isso, é uma coisa muito interessante e boa parte disso realmente está nesse ajuste de suspensão. Em relação aos freios, é importante lembrar que os Fit, especialmente os topos de linha, eles sofreram um downgrade nessa terceira geração, porque a versão topo de linha da geração anterior tinha discos na traseira, aqui a gente tem tambor em todas as versões. Mas mesmo assim, o Fit é um carro que freia muito, mas muito bem, novamente, graças também ao baixo peso, à baixa massa do Honda Fit. Então, notem como uma baixa massa faz diferença em todos os índices, né? Faz o carro beber menos, faz o carro andar com mais disposição, faz o carro frear melhor. Então é por isso muito importante que as marcas invistam em plataformas cada vez mais modernas, com materiais cada vez mais sofisticados, para você ter uma massa cada vez menor. Isso ajuda em todos os índices possíveis do carro. Então é uma coisa muito, muito importante. E nisso entra uma coisa que é muito interessante do Fit, né? O Fit é um carro, como a gente falou, já tem vários anos, 5 anos essa geração aqui, e ele ainda demonstra muitas qualidades. Então, como a gente falou, é um carro que a idade dele é inegável, né? Não só pelo sistema multimídia, mas a própria arquitetura interna, né? É um carro que já não tem aquele frescor todo de novidade, mas é uma máquina de bem-estar. Isso é uma coisa que é muito curiosa no Fit. É um carro muito agradável de você rodar pela cidade, na estrada. É um carro muito gostoso de usar, de levar pessoas. É um espaço interno muito bem pensado. Então, realmente o Fit não é um carro que vai te encantar pelo estilo, não é um carro que vai te encantar por qualquer noção de esportividade ou de status. É um carro que te encanta simplesmente no uso, no dia a dia, nesses monte de porta-trecos que o carro tem, nesses porta-copos para dar e vender, nessa sensação do carro rodar bem solto, você quase não usar o pedal do acelerador e você conseguir uma média de combustível muito boa, mesmo com o carro aspirado, enfim, amplitude de espaço interno. Então é uma coisa muito curiosa. O Fit ele é caro, sim, é um carro que em algumas tecnologias já está devendo em relação aos seus concorrentes, mas fica fácil de entender porque o carro ainda consegue brigar com tanto afinco no mercado. Então é realmente um carro que segue com qualidades muito marcantes. Tem um preço que ele cobra e não é barato, mas por incrível que pareça ele ainda tem muita coisa para mostrar no mercado.
Se você está procurando um Honda Fit 0 km seminovo, fica a dica. No autoline.com.br você tem quase 3.500 Honda Fit à venda. Você consegue escolher de forma fácil por meio de filtros deslizantes e fazer suas restrições por exemplo, por ano ou faixa de preço, além de escolher uma série de opções como, por exemplo, cor, tipo de transmissão, estado do país e algumas opções especiais como carros de único dono ou blindados. Logicamente, todos os rivais do Fit também estão presentes no Autoline. O Yaris, o Argo, 206, Polo, C3, dentre muitos outros. Então, fica a dica, confira em autoline.com.br, faça sua pesquisa por lá.